Shalom, pessoal. Com base nas Escrituras, nós sabemos que Jeová Deus, ele revela o seu nome, tanto em Êxodo 3,15, como lá em Apocalipse 1,8, ele apresenta então a sua grande eternidade, quando ele diz aquele que era, que é e que será ou que virá. No hebraico, Verhayá, Rahové e Irié. Nós já vimos aqui que dessas três palavras saem tanto as consoantes como as vogais do nome de Deus. E de cada uma dessas palavras aqui a parte Yehová, aí forma então o nome divino, Yehová em hebraico. Claro que temos Jeová em português de forma muito legítima. Então, é daqui dessa revelação que está nas Escrituras que o próprio Deus se revela para a gente, né? Um Deus eterno, amoroso, maravilhoso. Agora, algumas pessoas ficam em dúvida se essas vogais seriam mesmo a do nome divino, mas é porque muitas vezes não estão olhando para a fonte, que são as escrituras em hebraico. Alguns têm ficado com a seguinte dúvida: ah, não, os judeus gostam de falar a palavra Adonai, eles não gostam de falar o nome de Deus. Então, como eles gostam muito de falar a palavra Adonai, que é Senhor, então pegou as vogais A ou A, de Adonai, e emprestou ou copiou para o nome divino. Aí, essa é a dúvida que alguns têm, que alguns sustentam. Mas aí seria Yahová, o nome divino? Porque aqui é um A, o nome divino é um E. Então, estaria trocando aí, ficaria Yahová, porque aqui no Iod, ou Yud, que é o Y, ficaria um A se fosse misturar com Adonai. Aí eles dizem, não, é porque aconteceu um fenômeno. Na hora que essa letra Yud aqui recebe a letra A, não pode, porque essa letra Yud não pode vir com essa letra A. Aí acontece um fenômeno em hebraico, que essa letrinha A, que o patá, a letra A vai embora, se as vai, fica só a letrinha E, que é o Shivá. Shivá composto se transforma em Shivá simples, aí de A passou para E, por isso que é Yehová. Então, são muitos acadêmicos sustentando essas dúvidas aí, mas vou mostrar para vocês que dentro da língua hebraica não tem fundamento. E essa suposta transformação no tetragrama não poderia acontecer, tá bom? Olha só, aqui nós temos as letras hebraicas do alfabeto hebraico, e aqui eu coloquei de propósito todas elas com a letrinha A, o Ratef Patá embaixo. Mas por que eu fiz isso, exceto com as sofites, que são essas letras azuis finais? Bom, porque nós fizemos uma pesquisa tanto na Bíblia como em muitas gramáticas e livros antigos de hebraico, 1500, 600, 700, e percebemos que, sim, todas essas letras podem vir acompanhada com a letrinha A, Ratef Patá, que é esse iode que vocês estão vendo aqui. E como que a gente tem elementos, né, para comprovar isso? Nós temos o gramático e rabino, Jacob Bacrac, que ele disse que era possível ocorrer, sim, o iode com Ratef Patá, mas ele defendia que o nome divino, genuinamente, é Yehová. Indiscutivelmente são as vogais legítimas e que o nome era pronunciado no templo, para todos ouvirem. Depois nós temos aqui abaixo outra obra que nós printamos para vocês, é um livro de poesias, e ele tem aqui, vocês podem ver por si mesmos, que sim, lá tem a letra iode com o Ratef Patá. Também encontramos em outro livro, dessa vez mais acadêmico, analisando então a gramática da língua hebraica, lá com os caraítas. E aqui esse livro, ele é do ano 2000, publicado pela editora Abril, e ele traz em uma das palavras, vocês conseguem ver aqui, ó, uma raiz composta com exatamente o iode com Ratef Patá. E ainda, se você quiser um apontamento bíblico, o Códice de Leningrado, ele traz aqui o iode com Ratef Patá também, lá no Salmo 144,15. Por que a gente está mostrando isso para vocês? Porque era possível sim escrever o iode com Ratef Patá. Lembra que as pessoas alegam aqui que não? Elas dizem, olha, misturou com Adonai. Aí você diz, mas está estranho isso, está muito estranho. Por que não ficou Yahová? Aí eles inventam uma outra conversa, um outro argumento. Não, é porque esse iode aqui não pode vir com essa letrinha A. Por isso que se transforma em IE. Shiva composto se transforma em Shiva simples. De A passou para E. Bom, toda essa conversa aí, você percebe que não tem fundamento dentro dos elementos que a gente vê, que a gente constata dentro da língua hebraica, inclusive por diversos gramáticos ou mesmo escritores.
E hoje nós também encontramos uma terceira prova, um outro livro, lá do ano 1526, ele traz aqui, fazendo um comentário sobre as terras bíblicas, os lugares, a população e diversos nomes, ele traz também aqui uma palavra que vocês percebem. O iode está escrito com Atef Patá, exatamente. Como as pessoas diziam que era impossível, então a gente está vendo que não é impossível. Então, tudo isso nos ajuda a perceber que a escrita do nome divino ela é verdadeira, ela é genuína, e mais, nós podemos acrescentar uma listinha aqui para vocês, que nós atualizamos. Encontramos, fazendo um trabalho aqui além das gramáticas, 22 letras, então, do alfabeto hebraico, que, sim, pode ser escrito com essa vogalzinha, essa semivogal, na verdade, que é a letra A. Alguns chamam Atef Patá, o Shivá composto, tanto faz. Nós encontramos aqui em todas essas letras, estamos atualizando para vocês, mostrando as fontes, tá? E tudo isso aumentando então a nossa convicção de que sim, as escrituras mostram que Jeová Deus ele glorifica o seu nome, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também glorifica o nome do Pai, Jeová, Jeová, e a gente vê aqui dentro das escrituras que Jeová Deus se revela plenamente o seu nome para que a gente possa louvar, para que a gente possa respeitar e honrar. Vou aproveitar aqui só para mostrar as fontes rapidinho, os sites que a gente consultou, por exemplo, a obra de Mateus Aurogalos, né? Na página 62 é que ele vai mostrar lá o nome, a letra que a gente mostrou agora, a palavra iode com Hatef Patá. Na página 62 você pode consultar essa obra também. Se você quiser baixar o livro sobre a tradição hebraica e gramatical lá dos tempos dos caraítas, esse é o site, eu vou deixar na descrição, você pode baixar o livro. Sobre a letra F, que nós encontramos F com Hatef Patá. Não foi fácil, né? Mas aqui nessa obra nós também encontramos, é um extra, por assim dizer. E a respeito do livro, a gente tem na Biblioteca Nacional da Rússia hospedado esse material, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria dividir com vocês. Agradeço a atenção de todos. Fiquem com as bênçãos de Jeová. Um forte abraço e até uma próxima.